Olá! No vídeo de hoje nós vamos fazer juntos uma redação com base na proposta do Enem de 2022. Então, vamos lá! Bom, na proposta do Enem de 2022, tivemos ali uma coletânea sobre as comunidades e os povos tradicionais brasileiros. Tivemos ali um total de 4 textos na coletânea, e no texto 1 nós temos aí os seguintes destaques. Você sabe quais são as comunidades e os povos tradicionais brasileiros? Existem 26 reconhecidos oficialmente. São pescadores artesanais, quebradeiras de coco, apanhadores de flores sempre vivas, caatingueiros, extrativistas, entre outros. E esses povos, eles vivem uma relação de reciprocidade com a natureza. Eles se responsabilizam por cuidar dela, por tirar dela apenas o suficiente para viver bem e respeitam o tempo de regeneração da própria natureza. Bom, no texto 2 nós temos dados sobre a concentração de famílias de povos tradicionais em algumas regiões, em alguns estados brasileiros. O que são informações importantes, podem ser bem úteis para fundamentar ali o seu texto. O texto 3 fala especificamente da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, criada em 2006. Então mostra aí que houve avanços no sentido de reconhecer a importância de preservar esses povos, o que é um outro ponto bem interessante e importante que pode ser abordado no seu texto. O texto 4 fala da Carta da Amazônia de 2021, em que esses povos tradicionais brasileiros, por meio de um representante, enviaram uma carta aos participantes da 26ª Conferência das Nações Unidas, sobre mudanças climáticas, COP26. E nessa carta eles falaram que não compactuam com qualquer tentativa e estratégia baseada somente na lógica do mercado, e que inovação para eles não pode resultar em processos que venham a ameaçar seus territórios, suas formas tradicionais e harmônicas de viver e produzir. É outro texto importante que traz aí um acontecimento interessante que pode ser abordado no seu texto. Então, aqueles foram os textos da coletânea e a proposta foi: redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Lembrando, que tem ali as instruções para a redação, mínimo de 7 linhas, máximo de 30, e eu já acho ali 30 linhas muito pouco, então aproveite o máximo que puder de linhas ali para conseguir enriquecer o seu texto. E claro, lembrar-se que se trata de um texto dissertativo argumentativo, tem que respeitar ali os direitos humanos, não identificar e tudo mais. Tendo isso em mente, vamos ver aí o esquema geral de uma redação para o Enem. Nós vamos ali na introdução abordar brevemente os pontos a serem comentados e recomendo ali uns 2 pontos para você não tentar falar demais e não ter tempo suficiente, então os 2 pontos acho que tá bom. Falar brevemente sobre isso na introdução, dar ali aquele spoilerzinho para cativar, para prender o leitor. No desenvolvimento você vai aprofundar mais nesses pontos, recomendo ali um parágrafo para cada ponto. E na conclusão você vai retomar brevemente o seu ponto de vista, dar ali o veredicto, a sua conclusão, reforçar aquilo e fazer ali uma proposta de intervenção ou intervenções. Então, retomando brevemente os textos que nós lemos, o que há de mais importante em cada um. No texto 1, ele destaca a heterogeneidade dos povos do Brasil, que muitas vezes passa desapercebida pelo povo e pelo próprio governo. O texto 2 fala de dados com relação à concentração de povos em diferentes regiões e estados brasileiros. O texto 3 fala especificamente da Comissão Nacional de Desenvolvimento dos povos tradicionais, criada em 2006, visando buscar reconhecimento e preservação desses povos. E o texto 4 fala do acontecimento, que foi o envio da carta desses povos, por meio de um representante, aos participantes da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então, esses foram os pontos principais de cada texto e vamos sim tentar usar o máximo possível disso aí. Mas primeiro vamos ver em quais pontos vamos focar. Lembrando que vamos usar 2 pontos. O primeiro ponto ali que considero importante, comentar sobre a heterogeneidade dos povos do Brasil, que muitas vezes passa desapercebida, e esses povos aí acabam tendo a sua própria existência em risco, então um ponto importante a focar.
E o segundo ponto interessante é a busca de reconhecimento e preservação desses povos, né? E aí focar, né, nos avanços, nos desafios e tudo mais. E introduzindo isso aí no esquema que nós fizemos, né? Vamos abordar esses pontos na introdução e aprofundar neles nos desenvolvimentos. Tá? Lembrando, ponto 1, heterogeneidade dos povos do Brasil, falta de reconhecimento. Ponto 2, busca de reconhecimento e preservação, avanços e desafios. Então, vamos começar aí com a introdução. Primeiramente, é claro, a abordagem breve do ponto 1. A imensidão do território brasileiro abarca uma heterogeneidade cultural e social demasiadamente diversificada, abrangendo povos indígenas, quilombolas e diversos outros, o que é muitas vezes ignorado por boa parte da população e pelo próprio governo. Então, né, nós falamos aí brevemente desse primeiro ponto, e é importante aqui destacar que eu não comecei a introdução logo de cara. Eu dei uma trabalhadinha ali no começo, e eu acho isso importante fazer essa introdução um pouquinho mais trabalhada, na introdução digo as primeiras palavras mesmo do texto, porque isso valoriza muito o seu texto, vai ser o primeiro contato do leitor com o seu texto. Então, se você der uma valorizada ali, o leitor, que no caso vai ser o seu avaliador crítico, já vai ver seu texto ali com bons olhos. Então, eu recomendo dar essa valorizada. Então, ao invés de já ir no ponto principal, né, já começar diretamente, o Brasil apresenta uma heterogeneidade cultural e social e por aí vai, recomendo fazer essa introduçãozinha mais trabalhada, colocar aí a imensidão do território brasileiro, abarca uma heterogeneidade cultural e social e por aí vai. Então, essa pequena introduçãozinha ali no começo é importante, mas claro, saiba dosar isso, tá? Não vai escrever demais porque você não tem espaço para isso. Bom, agora vamos para a abordagem breve do ponto 2. Apesar dos avanços no que diz respeito à preservação de tais povos, há ainda muitos desafios por enfrentar, sobretudo no atual contexto de avanço tecnológico desenfreado que coloca em risco o meio ambiente. Então, abordamos aí brevemente o ponto 2. E é isso para a introdução, que nem disse, uma abordagem rápida. E agora vamos para o primeiro parágrafo e aí vamos aprofundar no ponto 1. Os chamados povos tradicionais consistem em comunidades que preservaram seus estilos de vida no decorrer do tempo, o que inclui não apenas indígenas e quilombolas, mais conhecidos no âmbito do senso comum, mas muitos outros povos. Segundo a fonte do G1, existem atualmente 26 reconhecidos oficialmente e muitos outros que ainda não foram incluídos na legislação, pescadores artesanais, caatingueiros, extrativistas, ribeirinhos, entre outros. Apesar da significativa presença de tais povos em alguns estados brasileiros, na Bahia chega a somar cerca de 43 mil quilombolas, não recebem o reconhecimento e a proteção necessária para sua sobrevivência, colocando em risco a própria existência de tais comunidades, que apresentam um estilo de vida que vai de encontro ao que vem se desenvolvendo no país e no resto do mundo em geral. Então, temos aí o primeiro parágrafo, em que focamos na heterogeneidade dos povos do Brasil e abordamos aí o problema da falta de reconhecimento e proteção desses povos. Mas eu quero destacar aqui com vocês alguns pontos. Vocês repararam aí que usei travessão em alguns lugares, e o uso de travessão é muito útil, porque permite inserir raciocínios de forma mais fluida no texto, porque se você usar só vírgula, vai deixar o seu texto um pouco confuso e cansativo para o leitor. Então, esses travessões eles ajudam muito você a trazer ideias, né? Às vezes que são um pouco mais desconexas com o que você estava falando, mas você consegue trazer isso de uma maneira mais fluida e que não fica cansativo para o leitor. Mas, claro, não vai abusar desse recurso, porque senão, né, não vai ser legal, vai ficar igualmente cansativo para o leitor. Então, use apenas em alguns momentos. Também fiz uso ali dos dados do texto 2. E é bem interessante usar dados, né, dados específicos que a coletânea muitas vezes traz, porque além de mostrar um bom aproveitamento da coletânea, ajuda a dar maior embasamento à sua argumentação, porque tem dados específicos ali de uma fonte confiável. E quando você traz ali dados específicos, é importantíssimo destacar a fonte, né? Coloquei ali que foi segundo fonte do G1. Então, sempre que possível, tente acrescentar esses dados aí para dar maior embasamento. Outro ponto importante é usar expressões um pouco diferentes, não ficar só repetindo mais do mesmo. Então, usei ali essa expressão de encontro ao, que é uma expressão que substitui contra, contrariamente, né? Ao invés de você ficar repetindo contra ou por sempre no texto, usa uma expressão diferente, mas claro, só se você souber usar essa expressão. De encontro ao é contrário, contrariamente.
Ao encontro de é o oposto, é favoravelmente a algo, né? Está de acordo com algo. Então, cuidado com isso. Mas sabendo usar, é interessante mostrar para o seu avaliador que você tem conhecimento de diferentes vocábulos da língua portuguesa. E também outra coisa interessante que eu coloquei ali, né, eu falei ali do geral e do específico. Né, eu coloquei que o estilo de vida dos povos vai de encontro ao que vem se desenvolvendo no país e no resto do mundo em geral. Eu falei ali rapidamente do resto do mundo para mostrar para o leitor que eu tenho consciência que se trata de algo que não acontece só no Brasil, porque avanço tecnológico, obviamente, é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Então, o leitor sabe que você não vai falar de outros países do mundo, que você não vai focar nisso, vai focar no Brasil. Mas mesmo assim, às vezes é interessante você mostrar para ele que você tem conhecimento de que acontece, né, em outras regiões, no resto do mundo e não só no país, tá? Isso em algumas situações, obviamente. Então saiba dosar quando usar esse recurso de fazer referência ao geral, antes ou depois de fazer referência ao específico. Bom, passando para o parágrafo 2, nós vamos focar ali no ponto 2, aprofundar nele. Atualmente há avanços neste tema, em que se destaca a existência de uma comissão própria para o assunto, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, voltada para o reconhecimento e preservação de tais comunidades. Há, porém, muitos desafios ainda por enfrentar, sobretudo em um contexto de avanço tecnológico que coloca em risco a sobrevivência do ser humano como um todo e, de forma mais imediata, a dos povos tradicionais, que apresentam uma relação bastante próxima e autossuficiente com a natureza. Como forma de resistência, tais povos enviaram uma carta aos participantes da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, opondo-se a qualquer tipo de inovação que coloque em risco seus territórios e o meio ambiente como um todo. Bom, então temos aí o aprofundamento, né, no ponto 2, que, retomando, trata-se da busca de reconhecimento e preservação, avanços e desafios. E como vocês podem ver, eu comecei aqui com um contraponto. Eu reconheci que há avanços nesse tema, mas que há ainda muitos desafios por enfrentar. Colocar um contraponto é interessante porque enriquece muito a sua argumentação. Você mostra para o seu leitor, né, no caso o avaliador, que você é uma pessoa sensata, você vê os dois lados da moeda, você reconhece os pontos positivos de uma questão, né, de um assunto, você não fica só nos pontos negativos. Então, ao invés de já começar, há muitos desafios por enfrentar, já começar com ponto negativo, é interessante, né, abordar ali o ponto positivo, mostrando que você reconhece as vantagens, os avanços e tudo mais. E aí depois você vem com contraponto. Então, isso enriquece muito o seu texto e a sua argumentação. Vocês também podem ver que eu fiz mais uso ali da coletânea. Fiz uso ali do texto 3, falando da Comissão Nacional de Desenvolvimento dos Povos Tradicionais, que nem eu disse, é um tema específico interessante de ser abordado. E também consegui emendar ali o assunto relacionado à carta que foi enviada à Conferência das Nações Unidas. E vocês podem ver que eu adicionei essa informação da carta através de uma frase que serviu de conector. Uma pequena frase, como forma de resistência, tais povos enviaram uma carta e tudo mais. Então, essa frase ali, como forma de resistência, ela é curta, mas essencial ali para fazer essa conexão. Então, sempre no seu texto, tente ali conectar diferentes assuntos da coletânea. Lembrando, você não tem que usar todos os assuntos da coletânea, prefira ali usar menos assunto, mas de forma conexa, mas se for possível, você pode sim usar o máximo possível de assuntos, se você conseguir conectar eles muito bem. E tem ali essa dica de ouro, tente conectar de forma breve, sempre que você conseguir ali usar uma frase curta para fazer essa conexão, use desse recurso, tá? Que deixa o seu texto mais fluido e, mais importante, conecta ali diferentes assuntos, deixando seu texto coeso. E aqui vocês podem ver que eu fiz novamente uso daquele recurso de fazer referência ao geral, antes ou depois de fazer referência ao específico. Eu falei ali que os avanços tecnológicos eles colocam em risco a sobrevivência do ser humano como um todo e de forma mais imediata dos povos tradicionais. Então, achei importante ali fazer essa referência ao geral, novamente, tá? E, ao final, também fiz isso. Falei ali que os povos se opõem a qualquer tipo de inovação que coloque em risco seus territórios e o meio ambiente como um todo. Então, reforçando, às vezes é interessante fazer uso desse recurso, fazer referência ao geral, antes ou depois de fazer referência ali ao específico.
Bom, indo agora para a conclusão, nós vamos primeiramente fazer uma breve retomada do ponto de vista. Trata-se, portanto, de temática que requer maior dedicação por parte do governo. Então, eu retomei brevemente ali. E, assim, ainda que você tenha pouco espaço para a conclusão, eu recomendo deixar pelo menos umas 4 ou 5 linhas para a conclusão. Ainda que você tenha pouco espaço, eu considero muito importante você fazer essa retomada. Faça de forma breve, mas não deixe de fazer, porque vai reforçar seu ponto de vista para o leitor. No caso ali, nós estamos reforçando que se trata de uma temática que requer maior dedicação por parte do governo. Isso, então, é importante. Tente fazer essa retomada e, quando você tiver pouco espaço, faça essa retomada e já emende logo ali com a proposta de intervenção, que foi o que eu fiz. Eu falei que precisa de maior dedicação por parte do governo e já comecei ali com a proposta de intervenção, que deve promover campanhas de conscientização da população em geral, principalmente das crianças, acerca da diversidade de povos tradicionais no Brasil e a necessidade de aprender com eles um estilo de vida mais sustentável e harmônico com a natureza. Aqui vocês podem ver que eu falei de uma proposta apenas, de conscientizar a população e aprofundei nela, eu dei uma explicada boa ali. Mas, se você tiver espaço, eu recomendo colocar outras propostas de intervenção. Então, podemos acrescentar mais coisas. Por exemplo, ademais, deve se empenhar na criação de leis ambientais mais rigorosas, assim como promover um maior suporte aos órgãos de preservação ambiental e dos povos e comunidades tradicionais. É bem provável que você não vai ter esse espaço todo para falar de forma tão explicadinha cada um dos pontos. Então, uma proposta, uma recomendação que eu tenho é colocar de forma mais resumida. Então, pode ficar assim: trata-se de temática que requer maior dedicação por parte do governo, que deve promover campanhas de conscientização da população em geral, principalmente das crianças, sobre o tema, empenhar na criação de leis ambientais mais rigorosas, promover um maior suporte aos órgãos de preservação ambiental e dos povos e comunidades tradicionais. Então, aqui vocês podem ver que eu resumi bastante. Ao invés de explicar ali de forma mais aprofundada a primeira proposta de intervenção, eu resumi tudo ali e coloquei sobre o tema, poderia colocar sobre o assunto, por aí vai. Então, é uma dica ali para resumir quando você tiver pouco espaço. E também, eu, ao invés de começar outra oração, eu emendei tudo ali através de ponto e vírgula. Então, outra forma ali de você resumir quando tiver com pouco espaço. Claro, o ideal é que você possa explicar tudo, discorrer sobre tudo, mas o texto do Enem é um texto curto, não tem espaço para isso. Então, você vai ter que ali dosar. Aí você também vai ter que decidir se você prefere colocar uma proposta apenas, só que mais bem explicada, ou diferentes propostas, só que de forma mais resumida. Aí você vê aí o que você acha que é mais pertinente, o que vai valorizar mais o seu texto. Então, é assim que ficou o texto final, lembrando que trata-se de um texto autoral. Eu fiz esse texto justamente para a gente discutir juntos aqui neste vídeo. Então, retomando brevemente cada etapa ali, na introdução temos ali uma breve abordagem do ponto 1, seguido ali de uma breve abordagem do ponto 2. No desenvolvimento, nós temos uma abordagem aprofundada do ponto 1 no primeiro parágrafo, que foi sobre a heterogeneidade dos povos do Brasil, falta de reconhecimento e preservação desses povos. E no parágrafo 2, nós abordamos mais profundamente o ponto 2, que é sobre a busca de reconhecimento e preservação, avanços e desafios. E na conclusão, nós fizemos essa breve retomada do ponto de vista e reforçando aqui que é bem importante fazer isso, não deixe de fazer, faça de forma breve, mas faça. Por último, nós colocamos ali a proposta de intervenção. No caso, foi proposta de intervenções, mais de uma. Mas destacando vai do bom senso. Você vê ali na hora se compensa falar de uma proposta mais aprofundada ou de diferentes propostas de forma mais enxuta. E é isso para o vídeo de hoje. Gostou? Então deixa seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir o nosso material de estudos pelo link na descrição. Nos vemos nos próximos vídeos. Bons estudos!